Bom dia, gente. Tô mais feliz que o normal hoje. Vim falar sobre terapias curativas, por que que elas são tão importantes e por que que a maioria das pessoas ainda não consegue ter uma percepção real sobre isso, né? E algumas pessoas sim. Então, a primeira pergunta é por que que elas são tão importantes, né? A gente está chegando num ponto da humanidade onde a gente não enxerga muitas coisas, mas a gente já começa a sentir e perceber, né? A gente percebe os nossos desequilíbrios, a gente consegue distinguir um pouco das nossas emoções. Às vezes a gente consegue perceber os pensamentos que causam essas emoções, né? E tudo isso são frequências de onda. A gente não vê, mas a gente consegue já sentir um pouquinho. E aí que entram essa questão das terapias. Então as terapias, elas conseguem, digamos assim, acessar algumas frequências de onda que a nossa ciência ainda não consegue explicar. Então, eu vou colocar um gráficozinho aqui embaixo, que eu acredito que é o único lugar que dá para o IGTV, e vocês vão perceber ali que tem um negocinho escrito Human Visibility, né? Que é realmente só aquele pedacinho que a gente consegue perceber hoje de toda a realidade através do nosso sentido visual. Então você vê que tem comprimentos de onda, né? Que são de mais baixa frequência, ali como você vai ver o Wi-Fi, computador, essas coisas todas, né? Frequências de rádio. E tem frequências, digamos assim, que são mais altas, né? Que vão entrar na gama de cores mais frias. E é justamente isso, né? Porque a primeira lei da termodinâmica, ela acredita que só existe energia através do aquecimento, mas isso não é verdade, né? Existe energia através do resfriamento também. E é esse lado que a gente está aprendendo a lidar agora. Então todas essas terapias, digamos assim, o tarô, o reiki, barras de axis, e tem uma série, eu pratico algumas delas, né? Elas vão acessar esses raios cósmicos de alta frequência de maneiras diferentes, né? Que nem o reiki, ele vai acessar uma frequência específica de luz e ele vai o reikiano, né, que é uma ferramenta, vai transbordar essa luz que ele consegue acessar para outra pessoa, e talvez em um determinado ponto, no momento, a gente vai entender melhor como é que funcionam esses raios dentro de nós mesmos, né? E a ciência, quem sabe, vai conseguir demonstrar isso de maneira prática aí no futuro próximo. Mesmo porque todas as ondas e todas as frequências estão em constante evolução, né? Mesmo a questão planetária, os planetas aqui ao redor, mas não é a temática central. Então, assim, essas terapias ou esses terapeutas vão facilitar o acesso do outro, né, a compreensão do que realmente está acontecendo com ele. Então, por exemplo, no tarô você dá comandos, né, para as cartas, e daí as cartas vão abrir, elas mostram a polaridade, então elas não são determinantes, né? Então muita gente vem às vezes com uma terapia de tarô e a pessoa determina o que vai acontecer na vida dela, mas não é bem assim, né? É preciso que os dois compartilhem e vejam se realmente existe aquele valor ou aquele sentimento dentro dela para ela poder ter o melhor julgamento da situação e às vezes se encontrar dentro de uma determinada situação. E é basicamente isso. Então, se vocês nesse vídeo conseguiram compreender essa questão das frequências de onda, né? Que tudo é frequência de onda e tudo está vibrando a todo tempo, e que os terapeutas holísticos eles conseguem acessar uma energia que ainda não é explicável cientificamente, mas que ela está lá, né? Isso a gente consegue verificar por questão de comprimento de onda. E se vocês começarem a ter um pouquinho de curiosidade de talvez vocês mesmos praticarem ou se abrirem para uma pessoa de confiança, já vai ajudar bastante, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até amanhã.